comigo, meu povo, começando agora mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Iga, sou piloto de drift e estamos a caminho do dinamômetro para passar o meu BRZ 2JZ no dinamômetro pela primeira vez depois do motor reconstruído. Para quem não sabe, eu sou piloto da Fórmula Drift, estamos competindo nesse ano, vai ser o segundo ano competindo aqui no FD, na categoria Pro. Reconstruímos o motor por completo, com a ajuda do Eric Metz, do Junior Lins, mandamos para a Etif, com a ajuda do Couto, enfim, diversas pessoas envolvidas no projeto em pró de fazer o negócio acontecer. O carro ficou pronto para a gente poder passar no Dino. Ricardinho ACF está aqui, meu túnel do Brasil veio para cá para poder acertar meu carro. E é isso, vou gravar tudo para vocês, vou registrar todos os momentos. Chegamos aqui no dinamômetro. O Júnior está trabalhando muito feliz como sempre, como vocês podem ver, bem animado. Couto veio dando tiros com essa joia, você escutou? É alto, hein? É alto. Boom! Boom! What the fuck, bro? Esse óculos do Couto, vou perguntar pra ele se ele gostou. Eita porra! Motherfucker! You broke that shit! Whoa! Whoa! Grand finale, bro. The grand finale. Bro, you like my sunglasses? It's beautiful. It's perfect. It's beautiful. I didn't see anything, bro. Alright, you leaving now? Yeah. Okay, I need, you know, the dyno or Rick's here? Here. Rick is here. Oh, perfect. Yeah. Alright. What car is living here? No working? No, it works. Let's send this shit to Brazil, bro. This car? A lot of money in Brazil. Oh, 100%. E aí, quanto vocês pagariam nesse carro aqui no Brasil? Maybe 2 millions reais, 500. Let's go. Let's go. Carbono pintado, carbono, 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 carbono. Sounds good. GTI, bico aberto. Tá falando pro pessoal lá, isso aí você viu que é 2 bombas de GTI. Ah, é? É, lá. Bico de aço. Ah, é? 2 bombas de Mercedes, não é GTI essa. GTI é menor, essa é de Mercedes. Ah, olha lá. Eu desenho. Vai dar big shit aí, ó. Paquete, vai pegar fogo, Catchafire. Vai dar um Catchafire, ele tirou a borrachinha ali. No stall. No stall. Vai dar o Catchafire. Ricardinho agora fez a configuração do câmbio, o câmbio estava desconfigurado, leitura de marcha, e agora ele está começando a fazer o ajuste do controle do... Qual que é o nome mesmo do controle? Esqueci agora. Rapaz, tá frio, hein? Tô me tremendo de frio.
A porra não queria funcionar, viado. Falei, vai se foder. Agora tá resolvido. Tá tudo bem? Tem que fazer força pra caralho? Não é. Agora não mais. Não mais? Quer ver? Entra aí, pula aí. Não, faz aí, eu vou ver, vou olhar a sua mão agora. Ok. Shifter tá funcionando já. Mas, sobre o Dino, a gente está com um problema para poder configurar o dinamômetro, porque quem é responsável do Dino não está aqui e também a gente não sabe muito bem fazer ele funcionar, tá dando erro. Então, é isso, aguardando informações para poder inserir ali. Isso aqui dá pra nós levar. Ih, bem na hora que bate o barulho. Quer roubar o calibrador, cara, esse cara. Vem aí, que eu vou espetar aqui, tu vê. O meu cabo no seu cadastro desamarrou. Vai, trabalha em equipe, vem aí. 28. Peraí que é a merda aí. 27. Puxa então. Vamos puxar, pode botar 18 libras. Puxando muito devagar. É, eu tô dando um golpe porque ele traçar mais um pouquinho ali, ó. Mas quanto que tá ali ainda? 19. Nossa, Eu sou muito bom, velho. Aí. 16. engenharia. Funcionou, né? Funcionou. Funcionou. Problema de tração. Como amarrar um carro no Dino. Quando você não tem peso, quando você tem amigos gordos, beleza, mas quando você é magro, pelo menos você tem que garantir que seu amigo seja inteligente. Bom ponto. Ele tem que entender de física. Ah, e o pneu deu uma amolecida agora também. Deu uma esquentadinha, porque a gente tá forçando pra baixo, né? Então tá... É, são dois vetores aqui. Um pra cá, um pra lá, a resultante é aqui, ó. Pra baixo. Caramba, você estudou? Estudei, cara, na Kentucky Fried Chicken. Aí é a universidade. Como é que é o nome? Nunca viu a universidade de Kentucky? Não. Kentucky Fried Chicken. É a universidade que eu frequentei. Ah, é? É. De zoas ou de verdade? De verdade, caralho. Não é? Olha lá, o Ramon já viu qual é a universidade. Que carro é esse? Diz aí. Ela é mundialmente famosa, essa universidade, não é? De Kentucky? É Springfield. Ah, Springfield. Não, Kentucky. A galera aí vai saber aonde fica essa universidade. É mundialmente famosa. Kentucky Fried Chicken. Eu tô achando que ele tá de caô. Mas não é mundialmente famosa? O que é isso aí? O que é isso aí? Ué, mano, Kentucky? Fried Chicken. O que é isso? A universidade de Kentucky, pô. Vai, cara, explica aí. KFC, pô. Hã? KFC. Ah, o bagulho que vende galinha do velho. Você tá de brincadeira, né, cara? KFC é Kentucky Fried Chicken, filho. Tomar no cu e eu aqui escutando. O que temos de bom aí, hein? Quer olhar a rotação da turbina? Só pra você ter ideia o que acontece, ó. Vai ser aqui na tela. Tá aqui o RPM da turbina. Eu vou acelerar com o carro sem o anti-lag, ó. 10, 12 mil RPM, certo? Agora eu vou ligar o anti-lag. Tá ligado? Sobe, né? Sobe, né? Ficar só esperando você colocar o pé no acelerador de volta pra ele soltar. E o quanto isso aquece o motor? Amigo, não existe almoço grátis, tá ligado? Se alguém te oferecer almoço grátis é porque ele quer te
Então, assim, fica a dica. Tá, ok. Preciso ver o controle de temperatura, né? Porque uma coisa é fazer isso sem carga, né? Sem estar com o carro em prova. Outra coisa é acelerando tudo que dá, trocando marcha, tirando pé, botando, forçando o conjunto pra ver o quanto isso vai ser bom ou ruim. Mas parece ser interessante esse anti-lag aí. Legal, né? Parece Eu vou ser. fazer bem estilo rally mesmo. Manja? Cortar quase nada de ignição. O que o Júnior tá fazendo ali? Ligando a 3 de volta? Isso. Estamos em live, galera. Live do Close Friends On. Vamos ver quanto é que ele sobe de pressão aqui. Eu não loguei essa. Júnior, você vai precisar daí, né? Você vai precisar mexer aí agora, né? 10 segundos. Tá bom. Contando daqui 15. Eu quero ver se... Eu quero ver se consigo deixar ele carregando pressão sem você estar acelerando. Ele parado, carregando um 0,2 assim. Mas não tem o porquê. Porque eu jamais vou deixar o giro cair, estando de lado. Mas é que se ele faz 0,2 parado, tio, você vai tirar o pé e ele vai ficar de cano cheio o tempo todo. Mas não vai ser muito agressivo quando eu tiver com um giro em 6.000 e tirar o pé? O anti-lag não vai vir tipo... Sei lá, não entendo muito bem sobre. Mas minha dúvida é, você fazendo a pressão carregar de 0, pra mim não é interessante. Porque eu nunca vou deixar o giro cair de 3,5. É que se ele carrega com 0, ele vai carregar lá em alta. Eu sei, mas aí ele não vai carregar em alta muito mais agressivo do que ele carregaria se tu deixasse ele só carregando em alta? Mas é esse o ponto, por isso que chama-se anti-lag, pra você tirar o pé do acelerador e a turbina continuar acesa. Ele não vai passar de 1,6 kg, que é a pressão da mola. Mas ele vai manter 1,6 kg o tempo todo. Você não vai precisar encher a turbina de novo. Não, eu entendi. Mas tá ardendo os olhos aqui, né? É, tem bastante acesso. Olha só, que coisa, não é mesmo? 1000 cavalos. Olha só, não é mesmo? Olha o sorriso do homem, olha o sorriso do homem. 800 cavalos. 800 cavalos. 828 na roda. Rapaz. Quanto de pressão? Quanto de pressão temos? 2,5 pico caindo pra 2,2. É. Dá pra vir mais de 1000 cavalos, eu acho. Tá sem nitro, viado. Lógico que precisa, 2,8 é a melhor coisa. RPM do turbo, tá? Calma, moço, já tem 1000 cavalos pra ter mais. Pra buscar os RTR. É lógico que é. Bota 2 libras pra você ver. Só não vai ter chase, mas beleza. Não, 1000 não, vai, não é 1000. É 1000, é 9 baixo, 9 baixo. Não, de motor tem. De motor tem. Da hora, né? Você acha legal? Não. Tem muito lag. Eu não vim pra cá pra ver 1000 cavalos não, Zé. Eu vim pra cá pra ver 1600 cavalos. E é possível, não é? É possível? Tem nitro. O oxigênio vem por outro lado. Quem faz 928 faz 1000. Faz, 100%. Mano. Lag registrado, eu já tô satisfeito, hein? Só faz sair esse lag aí. Não, 3 dígitos pra mim eu vou até embora, eu vou soltar a câmera. Como é que tá o escape disso aí? Não tem nada perto de 5, certo? Tem, claro que tem. Nossa, mano, então Ah, vai cuspir fogo? aí, ó, a fita que eu falei ali do Pula pra fora, vai. What do you think? Now we turn it off. Yes, exactly what we're talking about. Tell him. Now we turn it off. Conservative. Stage 1. Stage 1, right? Show him the numbers.
lá mostrando. Uma é 9,28, outra é 9,52. Mano, é bizarro quando o Westgate abre, sai um tufo preto de fumaça muito instantâneo, tá ligado? É muito... Tô fechada, abre tudo. Ah, ok. É exatamente como tá na tela ali. Caralho, o mapa repetir a potência instantânea. É mesmo que, né, gato? É pressão de turbo. Saiu pressão, saiu... Tem que avisar o Ricardinho que a gente não fala por mímica ainda. Mandou olhar os números. Ah, mas não acelerou pra vir número, porra. 910. 9,10. 910. Mas, ô, me parece ter patinado, não? Acho que... A pressão veio descaralhada, eu tirei o pé. Pressão de turbo? É, porque daí agora o nitro encheu. Ele não passou absurdos, mas eu quero olhar como é que veio a curva. Eu acho que patinou um pouquinho, viu, Ricardinho? É impressão, porque a hora que o nitro entra, ele entra meio violentão. Mas ele tá quentinho, né? E aí, mestre dos magos? Como estamos? Biel não saiu ainda, falta pouco. Caramba. Deus o livre, moço. Quão alto pode ir uma Biel? Eu vou te falar, eu acho que com a força que eu tô hoje, eu acho que se o motor quebra, eu preciso de pelo menos 24 horas pra pensar se eu vou tentar arrumar ou não. Nessas 24 horas eu vou estar em casa. Não tem por que quebrar, não. Oi. Quão alto pode ir uma Biel? Gasolina. Boa. Não gostaria de... Por isso que ele deu 200 de baixa e depois ele veio reduzindo a diferença, tá ligado? Por isso que eu tinha certeza que não era uma despregada de motor, de pneu. Beleza. Entendeu? Manda ver se é bom. Bota pra quebrar. Não, Oi? não. Faz. Pode ir lá, acelera. Eu confio em você. O quê? Acelera. É que ele falou, vai lá, bota pra quebrar. Não. Aí vai estar registrado em vídeo e ele falou, ele me falou, vai quebrar. Não nos gusta. Beleza, vou dar mais uma aqui. Acho que vai ser o que temos para hoje e acho que já estamos satisfeitos para treinarmos na pista. Ok? O que manda, cara? E o sistema de válvula vai mexer ainda? Ou do jeito Qual? Que tá lindo? O sistema de válvula em cima da coisa. Sim, a gente vai refazer isso, mas aí ele só vai melhorar o controle de boost, essa caída e a subida e tal, tudo mais, para tentar estabilizar. Porque aqui eu já estou usando um percentual até grande da N75, então a ideia é a gente usar menos, usando a pressão por cima da wastegate, não manipulando a pressão de baixo. Outra válvula ou só os tem ali vários? Não, só fazendo da maneira adequada, tá? E aí, zero game. Bom, let's go! Deu 940 agora. Onde eu tinha 700, eu tenho 863. Não, aonde você tinha 471
você agora tem 729. Ave Maria, só dobrou quase. Ah tá, aquele marrom não é a puxada de agora. Só que você tá olhando aqui o torque. Esse aqui é torque, esse aqui é potência. Então você tem que olhar de baixo com o de baixo. Onde era 471, virou 729. É bem diferente. Quase 200 cavalos. Tá. Mas- Essa oscilação que a gente está tendo de potência. Porque lá o em boost cima, controller tá ligado só embaixo. E como que a gente vai fazer? O que tem que ser feito? A gente vai refazer, vai botar o T ali para ele jogar pressão em cima da válvula e não tirar de baixo. Porque daí a hora que ele tira demais, a hora que ele põe demais. Tá, vai ser um controle mais preciso. E Vai ser um controle mais preciso. Não vai nada disso depois para validar? Não, eu consigo ajustar isso aí na pista. O importante é que a curva para a quantidade de ar que está entrando no motor está sendo feita. Agora é só a gente fazer a gestão dessa quantidade de ar ser gerenciada para dentro do motor. Porque hoje, vamos olhar de perto aqui, a linha marrom é a atual, certo? É a última puxada. É a última. Deixa eu ver se eu consigo carregar só a marrom. Beleza, essa é a curva. Essa é a última puxada. Daí ele vem aqui, ó. 5 pó e meio ele dá o pico de potência. Isso aqui ele distracionou um pouco, eu acho. Não saiu cheiro nem fumaça, mas... Ele beleza. cortou o nitro. Às vezes a embreagem distracionou. Beleza. Aqui ele desligou o nitro, veio o pico de pressão, aí ele cortou a pressão por segurança e depois ele falou, eu cortei demais, ele devolveu. Essa curva vai ficar flat aqui. A hora que a gente fizer o boost controller ficar estável em torno de 2,3 de pressão, 2,4. Tá. Me mostra pra eu ver. Tá, você e quer ter ver o log, né? referência Eu do tô log ligado. Da pressão de turbo, quanto que ela tá caindo. Só pra eu entender mais sobre essa variação de perda de potência. Sim. Mas não é nada, tipo, ruim, é só em função do que a gente teve que fazer para controlar as wastegates, tá? Legal, né? Bem bom. Bem bom, né? 1000 cavalos Assim, é bom. o que me preocupava não era exatamente, mil, potência. Era realmente fazer aparecer mais cedo, porque isso vai ser um carro mais fácil de você guiar. Sim, Bem mais fácil. Você não vai ficar cruteando toda hora. Ó, aqui o giro disparou, ó, isso aqui é uma despregada de roda. Tá vendo aqui, ó? De embreagem, né? Não é embreagem, isso aqui é pneu mesmo. Tá? Ok. Daí ele deu aqui 2,56 de pico, caiu para 1,97, voltou 3, que era o que eu realmente queria manter até o final. E depois ele cortou de rotação aqui com 2,16. Então você vê essa curva vermelha aqui fazendo exatamente o desenho Que tá lá no da curva mapa, do sim, Dino. sim. Então assim, se eu pegar e fizer esse 2,5 e essa curva vier caindo linear para cá, aquela curva lisa na hora. E aí você vai ter, tipo, Os 1000, provavelmente 900 de roda mais, entre 900 e 1000 de roda, de 5.200 RPM em diante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tô vendo aqui que a malha, nesse pico de pressão de 2,6, tá em 83 de sonda. Não é pobre para tanto de cavalaria? Ele mas é porque aqui ele despregou, então tem muito do nitro aqui. Se você olhar, é muito da despregada que ele deu, tá? E eu tô com a malha, eu não uso malha para acertar, tá? Eu tô acertando sem malha. Então eu vou agora ligar a malha e beleza. Mas eu vou investigar nesse pico de pressão aqui, provavelmente botar um pouquinho mais de comida só, porque aqui na real foi meio junta nitro, junta turbo, junta tudo na mesma situação e aí ele fica meio birolabes. Olha sobre os EGT que a gente tava conversando, ó. 519, 447, 516, Tipo, ó, vou pegar o mais alto e o mais baixo, ó. Pode ser os cabos, encurtar os cabos. Parece pra bem gente- interessante. Não, vai, será. Faremos. Eu tô satisfeito já aqui, tá? Tô bem satisfeito, pra te ser sincero. Aqui quando entra nitro tá ok de ignição e vai. Bem satisfeito mesmo. Anti-lag tá feito. Quando tu ligar a malha vai engordar então, mais um pouco. Ele controla na real, né? Ele não vai engordar. O target na real é 7.7. 7.7 é tipo a sonda ideal. Pra Abaixo- essa potência sem nitro, sim. Com nitro, teoricamente, não tinha que vir mais gordo? Não, ele tem que tirar mais ponto. Eu tenho que injetar mais combustível porque eu tô injetando ar de outra maneira, né? Mas ó, é o que ele roda, 7776, tá? Sempre rodou. Eu vou ativar de novo aqui a correção. Yeah, open on midnight. Really? Yeah. You guys gonna be here tomorrow? Probably. To come here tomorrow? I don't know. Maybe. Tomorrow you have schedule for finish the exhaust? Because now I need test the car on the track, finish the exhaust. What else do we gotta do? The dump truck? Yeah, just the west gate, right? The other one? That one? Yes. Tá, então, resumo. O que temos? Cara, eu falei pros meninos, a 4.700 RPM você já tem 800 de roda. E você permanece até o corte de rotação nos 7,5 pau.
Você tem 3.000 RPMs de mais de 800 de roda. Bem bom, hein? Parece. Numa curva que tá totalmente ainda sem lapidar por causa do boost controller Tabajara. Mas ok. Você quer arrumar o booster controle aqui no Dino e repassar o carro amanhã aqui? A gente pode deixar A gente pode deixar o carro amarrado e fazer essas conexões amanhã. Faz as conexões aqui. Early in the morning, please. A gente faz isso. Não, são 11 da Eu noite. vou chutar vocês de manhã, tio. Não tem problema acordar cedo, é só dormir cedo. O problema é dormir tarde e acordar cedo, aí fica ruim. Tá. E que hora você pretende dormir? Se a gente for deixar o carro morar aqui, a gente só fecha a porta e vai embora agora. Toma um banho, aí a gente vai dormir mais ou menos 1 da manhã. Isso é cedo pra você? Isso pra mim já é tarde, né? E vocês vão acordar às 6 horas da manhã amanhã, nesse frio. Por que 6 horas da manhã? Quem falou isso? 7 horas tem que passar no Dino, tio. Ainda tem que passar na casa de conexão, comprar as conexões, os T. Tem umas mangueiras que a gente vai ter que comprar. É, meu patrão. Você queria acordar 9 horas da manhã? Não faço questão não. O bagulho é louco, tio. Ó o Eric. O que ele falou? Deixa aí. Acerta no Dina, só anti-lag e deixa pra pista. Por isso é um sensor importante de ter. Na primeira passada de água ele já vai gritar lá na FT e vai cortar o motor. Aí tu fala, beleza, preciso ir pro box porque o bagulho deve ter varado junta pra fora do anel de fogo. Exato. Vamos descobrir aí onde dá pra ligar, ou se o sensor tá... E dá pra ligar ele em qualquer lugar. O fio é que eu não sei como é que puxa ali mais. Você viu que tem essa saída na Fueltech. Tá configurado na Fueltech para isso. Alguém pegou e falou que o fio tal é um sensor de pressão de água. Se você me disser onde que é, eu consigo com um multímetrozinho com a pontinha de prova achar ele. Bom, seguinte então, vamos embora e amanhã a gente volta pra cá com mais atualizações do Westgate, é isso? É isso, amanhã então a gente continua no dinamômetro pra gente Lapidar. ajustar o boost controller e lapidar essas caídas e subidas aqui. Sai da água e sobe no PS10 aí perto do vácuo, o Eric tá falando. Ó, tem esse sensor aqui, mas esse aqui é o de temperatura de água, né? Pera aí, vamos ver aqui algumas coisas. Referência. Onde que ele falou que ficava? Não, aqui fica o sensor de água. Ele falou que ficava onde, gatinho? Aqui, onde a gente tá vendo. Ele falou que era perto do vácuo. O vácuo não é ali. Ah, não tem nenhuma passagem de água pro lado de cá, pô? Debaixo do dosador ali, ó. Ah, ele pode ter o conector. Esse bagulho aqui é do bloco. Esse bagulho é do óleo do bloco ou ele é da água, que eu acho que não. Será que ele é da água e a gente achou que era de óleo? Será que ele é da água e a gente achou que era de óleo? Pode ser. Dá o celular pro Júnior, que ele vai mostrar bem onde é que a gente tá dialogando. Porque a gente tentou ligar ele com pressão de óleo e não funcionou. Se ali for uma saída de água, faz sentido. Vê aí o que ele vai falar no chat. É aquele ali, ó, esse aqui. Mas esse motor tá bom de temperatura, viu, velho? Tá, né? Tá. Tipo 70 graus. Não subia nem Aí é ferrando. de água, 80 ele não papai. chega, velho. Isso não é óleo. Esse carro tava com um sistema de arrefecimento muito das aletas do radiador. Esse radiador ele era carregado no óleo e na sujeira de pó de pneu. Mas assim, carregado. Eu lavei mais de 4 vezes as aletas e toda vez que eu lavava saía a sujeira. É água? Bom, eu fiquei bem contente. Eu também. Valeu o show? Valeu, show. Mas vai continuar mais amanhã. Bora atenção? Bora. Partiu? Estou pronto. Partiu, galerinha? Partiu. Então, beleza. Vou só arrumar uma bagunça ali pra ninguém me xingar amanhã. E na Dodge Ram. Bora. Galera, seguinte. Vou aproveitar o microfone do Ricardinho ali. Novo dia. Peraí. Novo dia. Eu vou colocar aqui e aí ele pega você. Novo dia, mais uma vez aqui de novo. Aqui estamos. Dinamômetro da Headline. Pela primeira vez a gente usou esse dino. Da outra vez que a gente passou esse carro aqui em Canérica, a gente usou um outro dinamômetro. E estamos satisfatoriamente satisfeitos. Satisfatoriamente satisfeitos. O carro reagiu muito bem, sabe? O motor que a gente fez, todo o projeto, né? O Eric ajudou a montar um motor, a experiência que ele já teve com os outros 2Js e tudo, tranquilizou a gente que o que tinha sido feito e o que a gente comprou ia dar bom e realmente deu bom. Júnior que ficou enrolando todas as vezes, né? Atrapalhando a montagem do motor, mas eu não posso deixar de agradecer. Uma função essencial. Se ele não atrapalhasse, quem atrapalharia, não é mesmo? E o meu tuner favorito, o único que veio lá do Brasil para poder ajustar o nosso carro e a gente ter mais confiança dentro do campeonato, não só que o carro vai quebrar, mas sim de ter o melhor resultado que o carro pode proporcionar. Então, aqui atrás tá o gráfico. Vou pedir pro Ricardo explicar um pouco para vocês quais são as melhorias de ontem para hoje. Pega o teclado lá pra nós. Tá em cima do carro.
Ontem a gente acabou tendo uma limitação Vocês viram no vídeo ali, né? no controle da pressão. A galera viu que a gente estava tendo, tipo assim, a pressão vinha, aí ela caía, aí ela ficava muito instável. Então ele decidiu mudar o sistema de booster controller, foi mudado, tá algo paliativo ali provisório, eu tenho que consertar depois, fazer as passagens das mangueiras tudo bonitinho. Tem mangueira sobrando, tem mangueira em excesso e tal, mas a gente já ligou num diagrama que é o que a gente vai usar mesmo e realmente funcionou. Ontem, só para vocês entenderem, chega mais aqui, ó. A curva de ontem era essa aqui, ó. Então nós conseguimos 940 de roda, ok? Mas ele dava um pico de 940 aqui nessa rotação. A curva boa. Peraí, aqui, perdão. 938. Ele chegava a bater 900 de roda, mas ele caía logo depois para 796, que é mais ou menos uns 800 de roda. Então a gente perdia 150 cavalos de roda quase assim. É muita coisa. É muito. Ele armava a turbina, desarmava e depois empurrava de novo. Basicamente, para vocês entenderem, era esse aqui o problema. Ó. Ele vinha, dava aqui, caía para cá e voltava. Por quê? Porque a gente fez um boost controller provisório, porque a gente não tinha as conexões na ocasião e a gente falou, ó, já está de noite. Eu, em teoria, nem deveria estar aqui, é só porque realmente deu um probleminha nos voos. E aí acabamos conseguindo ganhar um pouco mais de tempo para trabalhar com o carro no dinamômetro. Então eu falei, ó, já que a gente ganhou esse tempo, vamos na casa do chapéu buscar conexão. Compramos as conexões, ficamos fazendo as mangueiras. E aí a gente fez o boost controller funcionar de maneira satisfatória para resolver essa desarmada no boost, essa hesitação que ele dava na real. Uma outra coisa que vale ressaltar, agora a gente tem um controle de pressão de turbo muito mais preciso, tanto é que a nossa turbina agora ela não chega nem perto a atingir o overspeed dela, né, que é o limite de giro. Então a gente, por ter esse acréscimo de wastegate, essa mudança que a gente fez, a gente vai poupar mais a turbina, né, e consegue também ter um controle melhor do nitro, porque antes o carro sempre veio, tipo, muita pressão. E a gente tentava controlar, a gente não conseguia gerenciar. Não baixava. Era muito pequena, entendeu? Uma wastegate de 50 não estava sendo suficiente para a gente poder trabalhar. Se eu quisesse, por exemplo, igual a gente estava conversando minutos atrás, se eu quiser andar com 750 cavalos, agora dá? Agora dá. Antes não dava. Ou era tudo ou era nada. Ou era tudo, ou era nada. Ou era mais que tudo, que aí colocava o nitro em cima para empurrar. E a turbina fazia no escapamento. A turbina girava demais. Mas enfim, essa foi a passada de ontem sem nitro. Essa foi a de ontem com nitro. Acho que sem. Com nitro. Entrou ali nos 13,5. Foi a passada com nitro e aí hoje a gente veio trabalhando. Mostra lá, ó. Com o boost controller atuando. Então aqui foi, eu vou abrir aqui, ó. Aqui já foi a primeira passada com o boost controller como ele está agora. Sem então, sem nitro, exato. Eu vou fechar todo mundo aqui para vocês verem a diferença nas curvas, ó. Então, vê que é uma curva bem plana, tá vendo, galera? Que é o torque. E aí a potência vem ascendente. Aqui ele deu seus 800 de roda ali. Esse foi quando passou o carro com 2 kg de pressão. Eu acho que foi 2 bar. Acho que foi 2 bar. Né? 890. Aqui já com um pouquinho mais de pressão, mas olha a carinha da curva, como é que ela fica, ó. Ela realmente fica sem nenhum buraco. Agora o boost controller realmente está funcionando de forma satisfatória. Mostra a anterior, a de ontem. A de ontem era essa aqui, eu acho. Ela mesmo. Essa verdinha, ó. Aqui a gente está falando que a gente saiu hoje sem nitro de 405 WHPs para 746. Em 4.800 RPM eu tenho 796 cavalos. 746 de roda e sem nitro 467 hoje, a 4.700. 350 cavalos. A hora que o nitro arma, mas isso comparando com a curva de ontem. Você quer ver com a curva de hoje? Que é como é o nitro ativando com Show me. a curva deste carro só com turbina. 889 com 813 de torque. 813 libra-pé, tá? Então, isso aqui não é Newton metro. Você sabe dizer Quanto que vai para dá quilômetro? pra aquilo? Ah, é muito. Muito. Como é que faz a conversão? Isso é conta? Bota aí, libra fit. Esse carro tem mais de 100 kg de torque. Ó. Tem bem mais. Isso aí eu acho que vai dar uns 110 quilos de torque. Bota aí, 813 LB FT
LBFT 2NM. NM. Uhum. 110 kg de torque. 110. Sem o nitro. Podemos? Quanto que tem um super esportivo hoje? Tem noção? Tipo? Tipo uma Aventador. A Aventador é manca de torque, né? Ele tem cavalo, aspirado, porque ele é aspirado. Mas se você pegar uma... 720 S. Ele não passa mais de 100. Ele não passa mais de 100. Original, ele não passa mais de 100. Mas, tipo, vamos falar de carros mexidos. Uma CLS 63, que é um motor muito torcudo, V8 biturbo, vai dar seus 100, 105 kg de torque com bastante preparação. Uma SLS, uma AMG GT totalmente mexida, com turbina, com tudo, vai dar O 110. vai dar os 110 kg de torque. Original, quanto tem? Uma McLaren 720S? 700 HP, dimensão... Nosso estagiário não tá Nossa sabendo. senhora, viu, brother? 770 NM. É, 77 kg de torque tem uma McLaren. É muito mais que uma McLaren. Sem o nitro. Bom, prepara a calculadora dos Newton-metro aí, que a hora que o nitro entra, aí a coisa muda de figura, porque é exatamente aonde vem o torque que o nitro ajuda a gente. Porque, deixa eu só explicar para vocês, não é que o nitro funciona na passada inteira. A forma como a gente fez agora, o nitro, ele entra, ele está livre para entrar desde 3.000 até o corte de rotação, desde que ele não esteja com pressão de turbo. Então o nitro ele entra sempre que o carro tiver abaixo de 1 kg de pressão. Carregou pressão de turbo, ele sai. Então essa característica a gente está usando aqui para que ele carregue a turbina. Depois que ele carregou, o nitro tá fora. Sabe aquele momento que eu vou lançar o carro? Então venho, né? Vamos supor, Long Beach. Primeira, segunda, terceira. Lancei o carro, freio de mão, freio de mão. Quando eu voltar a acelerar, o nitro vai entrar. Entendeu? E assim que a turbina pegar, ele vai sair. Ele recolhe o nitro. Então eu não vou precisar ficar queimando tanto a embreagem para acender o turbina, entendeu? No ano passado, eu andei com meu carro sem variador. E eu não sei se a gente usou o nitro ano passado. Eu acho que isso, algumas vezes não. A gente não tinha tanto conhecimento. Ficava com medo. Então eu acabei não utilizando muito do nitro ano passado. Então com certeza esse ano é outro carro. É outro carro. E mostra aí, vai. Cadê os nitrox? Que rufem os Rapidinho, tambores. aqui, ó, sem nitro, com 5.500 RPM a gente tem todo mundo em casa. Então de 5.000 a 7.500 a gente está falando aí, né, de uma rotação alta para ter a potência máxima. Vamos lá, ó. Potência 887 cavalos de roda foram a 6.000 RPMs, certo? A 4.700 RPMs, vamos botar aqui, nós tínhamos 443. E agora, tchan, 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 tchan. Nós temos 762 cavalos de roda nas 4.800 rotações. Quase o dobro. Esse carro poderia fazer ele girar 8. Ele comanda, mola, tudo para poder girar mais do que gira. Mas o já é descomunal girando desse jeito. Mas eu prefiro deixar assim, pensando numa vida útil prolongada do conjunto. E outra, a minha correia dentada, como todo 2JZ, ele tem o esticador de um lado e do outro lado ela trabalha 100% solta. Então você vê que ela vibra bastante. Já foi fabricada uma peça pra gente fazer de apoio. Tipo Um apoio, um guia. um rolamento ali. Um rolamento, pra ela não vibrar. Só que eu nunca instalei, nunca fui atrás disso aí. Então eu não gosto muito de correia dentada, né? Por conta dessas coisas, corda de giro, rotação muito alta. Mas é um recurso a mais que a gente tem também amanhã depois. Bom, Se ela dar um golinho, dá pra dar. em números, nessa puxada com nitro, a gente ficou com 932 cavalos de roda e 939 de torque. 127. 127 kg de torque. É torque, hein? É torque, moço. E o lance tá bem nítido que o nitro arma aqui, e ele vem armando progressivo, vem abrir full aqui e desliga exatamente aqui. Por isso que ele dá essa pequena oscilada na curva. Esse pico aqui sabe o que é? É o pneu distracionando.
porque ele distracionou um pouco ainda na puxada. Mas a curva fica relativamente plana e controlada. E essa queda que vocês estão vendo foi a troca de marcha. É, aqui no final. Isso é outra coisa também que o Cadinho mexeu, vocês devem ter visto aí e prestar atenção aqui no meio do vídeo. Quando ele ia começar a passar o carro, antes dele acelerar de fato, ele vinha trocando de marcha rápido. Ele tá o tempo todo também dando uma configurada no Gear Controller. Gear Controller. Assim, eu preciso testar, já expliquei todas as situações para ele, as experiências que eu tive com o Gear Controller, eu preciso testar na pista, andando, para ver qual vai ser a reação do carro e como que, né, ele realmente vai se comportar na hora que colocar tudo pro chão, enfim, tiver no calor do momento ali e tudo mais. Mas é algo que talvez seja bem bacana pra gente largar agora, sabe? Antes eu confesso que eu não usava, porque do jeito que ele era montado, toda vez que eu dava, do jeito que foi ajustado, né? Toda vez que eu dava carga demais no carro e colocava a mão na alavanca, ele não cortava a ignição para trocar de marcha. Então várias vezes eu puxava a alavanca assim, não Na verdade você precisava fazer muita força para ele cortar. Então o que eu fiz? Pensando que um dia o câmbio podia sair na minha mão, eu sempre passei a usar a embreagem, tá ligado? E desde então sempre usei a embreagem. Falei pro Ricardo, mano, não sei se eu vou usar isso, né? Mas Do jeito que tá agora tá bonito. monta aí. Inclusive, lembrando nisso, a gente tem que fazer a opção do mesmo mapa em outro mapa sem isso. Tá bom. Só pra, em casos de, Estaremos prontos. estaremos prontos, não sofreremos. Se este sensor vir a dar algum tipo de problema no sensor, daí é no sensor. Daí você cancela o... Eu troco o mapa. Eu cancelo, como você achar mais. Exato, o mapa já automaticamente vai cancelar. Pergunta, tem algum mapa para no nitro? Só você desligar o botão. Não precisa ajustar nada. Nada. Só Ele vai já ter se o ajusta lag da sozinho. turbina que tu vai ter que ficar... Mas aí é um carro normal sem nitro. Entendi. Não tem como melhorar o mapa sem o nitro, entendeu? É um carro manco de 889 cavalos de roda. Quanto? 889. E a curiosidade de bater aquele dia, quanto que o carro tem aspirado? Antes dele vir com Pocotó? 200, olha lá. É. Olha aqui, ó, 3.000 giros. Não, mas ele daria um pouco mais. Na verdade, ele vai dar... Esse motor aspirado... Não, é que ali ele ia subir, né? Ele tem 200 cavalos aspirado aqui, ó. A 3.000 giros. A 2.800. Se continuasse aqui aspiradão, ele ia quase bater nos 300 e cair. Que era aquilo que a gente tinha dito. Esse carro tem 270 cavalos de roda aspirada. 270, 280. Fisicamente falando é isso. PV igual a NRT. Diz a equação. Tira a pressurização lá. Cara, tô brincando. RT? PV igual a NRT, pressão vezes o volume é igual a constante universal dos gases, vezes o R, que é outra constante, vezes a temperatura do ar de admissão. Chama-se equação de Clapeyron. É muito papo de Eu vou ter que estudar muito. Eu já perdi muito. Telecurso 2000. Esse conteúdo, a gente acabou não passando o carro no Dino hoje, na verdade mostrando pra vocês, né, por conta das correrias que a gente teve que fazer. Mas o carro tá bom, o carro tá aprovado, pronto, eu passo agora levar o carro pra oficina, fazer o alinhamento do carro e deixar o carro pronto, porque eu preciso muito testar os pneus que talvez vamos competir por toda a temporada e validar todo o trabalho que o ACF, que eu, o Júnior e o Eric fizemos no carro. Mas calma, se você veio aqui e está chateado porque você não vai ver o carro performando com esses 900 e alguns cavalos, fique por aí, porque a gente precisa levar esse carro para a oficina. Tem um guincho aí do lado de fora? Não, não tem guincho. Então esperem os próximos vídeos porque a gente vai fazer um testículo. Você sabe o que é um testículo? Eu sei que é um testículo. Teste minúsculo. É um pequeno teste. O que vocês estavam pensando que era? É um pequeno teste, é um testículo. Dentro da Dodge Ram tem umas placas. Já pega lá. Pode pegar, Júnior. Tá aprovado. Se tem placa e está na rua, já diria o filósofo. É porque é de rua. Bom, nos vemos no próximo vídeo para o canal. Tchau!
lembra do que é as luzes? Não, né? Acho que pode ser o anti-lag ligado ou não. E a gente ativou os Alarmes tá do jeito que estava antes. Se eles já estavam ligados, eles continuam ligados. I loosened my belt, the alternator. E não pulou nada não, né? Não, só eu olhei. Yeah, sure. Ah, deve ter estourado, né, de uma vez. E a primeira coisa que eu vi, na hora que acendeu a luz, eu olhei a pressão de óleo. A pressão de óleo se manteve, eu mantive também. Mas ela saiu voando na primeira... Olha ela aqui, ó, na primeira acelerada. Olha, a correia do alternador, que alguém falou que era na primeira, ia pular. Ah, Alguém falou o quê? que coisa, não? Como é, amigo? O que tu falou? Alguém falou. Quem falou? Quem falou que ia pegar na bomba de óleo e que ia varar a correia do alternador? Correia do alternador não é correia da direção hidráulica, chapa grande. Não é mesmo? Como que o cara me monta um motor desse e dá essa merda, tá ligado? É brincadeira, mano, na moral. Pra quem quer entrar no mundo da performance tem que saber, mano. É ingrato, tá ligado?